Hi guys, my name is Patricia. I am the English teacher. Na aula de inglês de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de comparativo. Imagine se nós tivermos que comparar um lugar com o outro, uma pessoa com a outra, no caso aqui um animal com o outro, né? O que nós podemos usar? Existem duas maneiras de compararmos as coisas. Posso dizer que algo é mais do que o outro, né? Ou às vezes eu falo, por exemplo, ela é mais bonita do que a irmã. Ou ela é menos bonita do que a irmã. Yes, it's possible too. Então, primeiro nós vamos falar sobre os comparativos de superioridade, dizendo que algo é melhor, maior, né, do que o outro. Gente, falando em comparativo, eu sempre estou falando de duas coisas, dois lugares, duas cidades, dois restaurantes, duas pessoas, yes? Sempre comparando um com o outro. Gente, e nós temos sempre que pensar o quê? Que nós temos dois tipos de adjetivo. Os short adjectives, os adjetivos curtos, que são aqueles, pessoal, que tem uma ou duas sílabas, one or two syllables. Em inglês, gente, sílabas se separam um pouquinho diferente, mas ele é bem fácil de entender, por quê? Porque são os curtinhos, tá? Que vão ter um ou dois sons, é mais fácil para entender assim. Então, por exemplo, ó, tall, big, happy, tá? São exemplos de short adjectives. E o que acontece com os short adjectives? Eu sempre vou colocar o quê? Eu sempre vou colocar o adjetivo com er, than, tá? Isso que vai dar o nosso mais alguma coisa que do português, tá? Então, por exemplo, tall, para falar mais alto que, eu vou usar o quê? Taller than, tá? Existem algumas exceções, gente, ou algumas regrinhas, não vou chamar nem de exceção. Quando termina por consoante, vogal, consoante, tá? Eu normalmente coloco, eu dobro a consoante antes de colocar o er, than. Então fica bigger than, yes? E quando termina por y, que nem o happy, o que a gente faz? A gente substitui o y por ier. Então fica happier than, tá? Mas eu uso sempre para dizer o quê? Que algo é mais do que o outro. Então, por exemplo, se eu falar Bob is taller than Peter. Eu vou estar dizendo o quê? Que o Bob é mais alto que o Peter. Ou, por exemplo, Maceió is hotter than Porto Alegre. Então, Maceió é mais quente do que Porto Alegre. Yes? Então, sempre eu uso esta forma para os short adjectives. Good? E quando eu falo de long adjectives, ok? Dos adjetivos longos. Gente, eles vão ter o quê? Vão ser os adjetivos que têm mais de duas sílabas. Então, consequentemente, mais de dois sons. Por exemplo, expensive, caro, intelligent, inteligente, beautiful, bonito, né? São todos long adjectives. Gente, muito simples, tá? Eu faço o quê? More
o adjetivo e depois do adjetivo o than. Mais alguma coisa que, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, a car is more expensive than a bike. Um carro é mais caro que uma bicicleta, né? Então eu estou comparando, mas sempre com os adjetivos longos. Good? E, gente, existem 3 exceções a essas regras, tá? Quais são essas exceções? São 3 adjetivos. O good, o bad e o far. Bom, mal, ruim, né? Ou longe, distante, tá? Então, igual português, gente, eu não falo mais bom, né? Eu falo melhor. Então, o comparativo de good vai ser sempre better than. De bad, worse than. E o de far, further than. São os únicos que mudam e saem totalmente da regra, tá? Gente, olha aqui, ó. Let's compare lions to hyenas, yes? Ó, tem todas algumas informações a respeito dos animais. Então, average weight, o peso médio, the top speed, a velocidade mais alta que ele normalmente chega, né, alcança, average height, a altura mais ou menos do animal, média, né, the lifespan, o tempo de vida e conservation status. Como que está ele no ranking dos animais, né? Por exemplo, os leões são vulneráveis, né? E as hienas não, elas não estão em extinção nem ameaçadas, né? Então eles estão, de acordo com essas informações, o que eu posso dizer? Lions are heavier than hyenas. Yes? Eles são mais pesados. Ou então eu posso dizer o contrário, gente, mas mudando o adjetivo, ó. Hyenas are lighter than lions. Usando o adjetivo light, que é mais leve, né? A mesma coisa. More endangered than, né? Então, o que acontece? Aqui são todas as regras, algumas opções para vocês verem, tá? E daí eles vão dizer quais são as exceções, né? O good, o bad e o far. Good? Que mais que nós podemos ter, gente? Comparisons of inferiority. Gente, como que eu posso dizer o contrário? Eu posso usar o adjetivo contrário. Por exemplo, qual que é o oposto de big? Small. Então, eu posso dizer o contrário usando o adjetivo, né? Contrário. Por exemplo, eu posso falar lions are bigger than cats. Ok? Né? Os leões são maiores que os gatos, mas o que eu posso dizer também? Cats are smaller than lions. Os gatos são menores que os leões. Então, eu só disse o contrário usando o quê? O oposto do adjetivo. Mas, gente, quando eu falo de long adjectives, ok? Só para os long adjectives, tá? Existe uma outra possibilidade. Em vez de usar o more, tá? More beautiful than, more interesting than, o que eu posso usar? O less than. Lembram que eu tinha dito que cars
are more expensive than bikes. Os carros são mais caros do que as bicicletas. Então eu posso dizer também o contrário, ó. Bikes are less expensive than cars. É uma outra possibilidade, tá? Então aqui, gente, olhem para as atividades. O que vocês vão fazer? Vocês vão comparar the cheetah and the black rhino, yes? Então vocês vão usar os comparativos de superioridade. Então, por exemplo, gente, my mom, aqui vocês vão comparar os dois no caderno, desculpa, tá? So, the cheetah and the black rhino. Então, vocês vão usar o que, gente? Por exemplo, se vocês olharem aqui as mesmas informações, né? O peso, qual que é mais pesado? The cheetah or the black rhino? The black rhino, yes? Então, eu posso falar o quê? The black rhino or black rhinos are fatter, são mais gordos, né? Than cheetahs. Okay? It's a possibility. Or, for example, cheetahs, ela é mais rápida, are faster than black rhinos, ok? E aqui, gente, vocês vão no number 2 também fazer a mesma coisa. Vocês vão ler as situações e completar com os comparativos de superioridade. Então, por exemplo, my mom was angry. A minha mãe estava brava. But my father was much more. Yes? Ele estava muito mais. Então, angry, o que eu posso dizer? My mom was angry, but my father was much angrier. Ele estava muito mais bravo. Yes? No number 3, vocês vão completar usando o comparativo de inferioridade. Lembra? Less than. E esses adjetivos: anxious, ansioso, attractive, atraente, difficult, difícil, expensive, caro, and tired, cansado. Yes? Então aqui, ó, getting out of bed in summer is, sair da cama no verão é than in winter, do que no inverno. Então vocês vão usar o comparativo de inferioridade. Então eu posso dizer o quê? Getting out of bed in summer is less difficult, é menos difícil, than in winter. Ok? Então vocês podem completar os exercícios, ok? E corrigir com os colegas de vocês. Good? Have fun and see you next time. Goodbye.